Esse texto é um texto extremamente rico, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Eu vou me privar hoje de trabalhar os contextos da carta em si, né? Do porquê Paulo escreveu, qual é o motivo que ele está envolvendo, e nós vamos diretamente para a doutrina que é ensinada nesse texto e a importância que essa doutrina tem para nós, para que a gente não exceda o texto, né? Então, o texto diz o seguinte, está escrito, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar mais um. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Pedimos, Deus, que nessa noite o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Pensando, Senhor, na parábola do semeador, que o nosso coração seja como aquele solo bom, Senhor. E a boa semente da Tua palavra semeada venha brotar, venha crescer, venha florescer, Senhor, e venha produzir nas nossas vidas aqueles frutos que levarão o Teu nome a ser glorificado. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco nessa noite, Senhor, e que o Senhor venha usar a Tua palavra para nos abençoar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos e pensamos na mensagem geral desse texto, uma das coisas que fica claro é que a doutrina central defendida por Paulo aqui é uma das doutrinas mais importantes e maravilhosas que nós temos nas Escrituras, que é a doutrina da reconciliação. Quando nós consideramos a queda dos nossos primeiros pais lá no Éden, o primeiro efeito da queda foi o rompimento da comunhão com Deus. O homem foi separado de Deus, foi afastado de Deus, foi maculado, manchado, corrompido pelo pecado e tornado totalmente incapaz e falido de construir qualquer caminho que por ele mesmo pudesse consertar aquele grande erro e aquela grande causa desastrosa que foi aplicada à vida dos seres humanos. E aqui, quando Paulo vai apontar para a obra de Cristo e o efeito que essa obra traz sobre a nossa vida, o primeiro efeito é justamente a inversão do que aconteceu no Éden. No Éden, nós fomos afastados de Deus, em Cristo nós fomos aproximados de novo. Temos comunhão com Ele, temos comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui nós temos a doutrina da reconciliação sendo exposta, né? E, basicamente, reconciliar, eu creio que nós já tivemos o desprivilégio, não é o privilégio, é o desprivilégio de ter, por alguma circunstância, algum fato ocorrido, algum desentendimento, temos ficado de mal de alguém, né? Ou temos ficado sem falar com alguém por um período de tempo, né? Por causa do Adão que subiu para nadar, como Lutero dizia, não é? E, após um bom tempo separado daquele a quem nós nos nutríamos uma relação de amizade e comunhão, nós vamos lá e fazemos as pazes. Então, talvez, de forma muito simples, pensar na doutrina da reconciliação é pensar naquele momento em que nós estávamos vivendo, como o pastor até citou e leu o texto aqui de Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou aquilo que nós lemos em Romanos 5:1, não é? Justificados pela fé, temos paz com Deus. E paz ali não é um sentimento de tranquilidade de coração por força da salvação, alguma coisa, não. É justamente a paz reconciliadora, aquele momento em que aquela inimizade que existia foi quebrada, foi rompida e uma relação de comunhão plena se estabeleceu ou se restabeleceu novamente. Então, reconciliar, de uma forma muito simples, significa fazer as pazes ou restabelecer a paz. Quando nós vamos trabalhar o texto, em especial a palavra que é usada aqui para expressar o ato de reconciliação,
ela pode ser traduzida de várias formas no grego, né? Mas quando ela é aplicada a um contexto de relacionamento, a ideia da palavra é voltar a ter o favor de alguém ou restabelecer o estado de harmonia anterior. Alguma coisa que foi rompida, alguma coisa que foi quebrada, agora ela é reconstruída e simplesmente segue o seu curso normal. Ou uma condição favorável que foi perdida, agora foi restabelecida. E tudo isso por causa da queda dos nossos primeiros pais. Então, por causa dos efeitos danosos que o pecado trouxe para a vida do ser humano, tanto em relação a Deus como em relação à própria corrupção que ele tinha, esse ser humano precisava se reconciliar com Deus. Ele precisava fazer as pazes com Deus. E eu acho interessante que quando Paulo trata a questão do pecado, ele usa, em parte, uma figura trabalhista, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, e uma questão bancária, porque na mentalidade de Paulo, aquele que trabalha para o pecado, ele vai receber no último dia, se ele não for reconciliado com Deus, o salário de todos os dias que ele trabalhou para o pecado. Deus vai pagar o salário do trabalho que ele prestou para o pecado. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 2, verso 5. Aqueles pecadores impenitentes que, apesar da revelação de Deus, ele continuava com seu coração endurecido e não se arrependia, Paulo diz que eles estavam acumulando ira para o dia da ira. Então, se eles não se arrependessem, eles iriam receber da parte de Deus, no último dia, todo o salário que o trabalho deles prestado ao pecado merecia. E não é fácil, é uma dívida impagável para o ser humano. A dívida gerada pelo pecado era impagável. E é justamente por causa dessa incapacidade do ser humano de conseguir, diante de Deus, cumprir todas as exigências que a sua lei fazia para que o homem fosse justificado por ela, que para que esse homem pudesse ser reconciliado com Deus, era necessário que Deus fizesse alguma coisa por ele. Ou Deus fazia alguma coisa por nós, ou nós nasceríamos, viveríamos, morreríamos e pereceríamos eternamente. Então, pensar na doutrina da reconciliação é pensar em coisas que Deus fez por nós. Já que nós não podíamos fazer nada, o que foi que Deus fez para tornar essa reconciliação possível? Como eu disse, esse texto não dá para fazer a exposição toda, porque nós podemos trabalhar aspectos teológicos, aspectos missiológicos dele, quando ele vai nos apresentar como embaixadores, ou aqueles que possuem a mensagem ou a palavra da reconciliação, mas nós poderíamos trabalhar algumas coisas aqui, e nós não vamos trabalhar essas, porque eu quero enfatizar aquilo que é o cerne, o coração daquilo que Paulo quer nos transmitir aqui. Mas nós poderíamos falar aqui, nessa carta e nesse texto que lemos em especial, de 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21, pelo menos 5 aspectos da reconciliação. Primeiro, no versículo 19, Paulo vai falar sobre a necessidade da reconciliação. Depois, no versículo 18, ele apresenta o autor da reconciliação. Do 18 ao 19 juntos, ele apresenta o agente da reconciliação. 19 e 21, a base da reconciliação. E no versículo 19 e 20, a oferta. Mas eu não quero trabalhar essa questão, eu quero pensar com vocês em pelo menos 3 verdades ou 3 coisas aqui que Deus fez. Ele fez, já que nós não poderíamos fazer nada, não tínhamos capacidade nenhuma de produzir qualquer coisa que levasse Deus a olhar para a gente, como dizia quando jogava futebol o jogador Romário, ele dizia que Papai do Céu, ele tem algo especial comigo, e quando ele olha do céu para mim, ele diz, este é o cara. Não tinha ninguém que Deus pudesse olhar do céu e dizer, olha, cara ali, não tinha. Fomos destituídos da glória de Deus. Quando o pecado entrou lá no Éden, a morte passou para todos os homens, e por isso todos pecaram lá em Adão, nós fomos afastados de Deus lá. E Deus envia o seu Filho, ele cumpre a promessa do Redentor para que verdadeiramente o estrago que ocorreu lá no Éden fosse trazido, ou fosse tirado de sobre nós, e nesse sentido nós fôssemos abençoados novamente com ele. Mas
Que 3 verdades são essas que são fundamentos da nossa fé e da nossa segurança que Paulo apresenta aqui? O que foi que Deus fez por mim e por você para nos aproximar dele? Primeiro, para nos reconciliar com ele, Deus não colocou na nossa conta a dívida do nosso pecado. Não colocou. Ele não lançou na nossa conta a dívida do nosso pecado. Veja o que ele diz no versículo 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aqui, quando você pensa em não imputar aos homens as suas transgressões, você precisa pensar na comunidade dos eleitos. Tá? Porque aquele que não for alcançado pela obra redentora de Jesus Cristo, no dia do juízo ele vai prestar conta de tudo. A dívida total dos seus pecados estará diante da justiça retributiva de Deus e ele receberá conforme aquilo que as suas obras merecem. Mas nós não. Nós não. E quando eu falo isso aqui, que Deus não imputou, não colocou na nossa conta os nossos pecados, eu quero que você entenda isso na perspectiva da obra da salvação completa e consumada. Porque todos nós, por um período da nossa vida, estivemos afastados de Cristo. Todos nós, como diz Isaías 53, andamos errantes como ovelhas, cada um ia pelo seu próprio caminho. Mas um dia, na nossa história, Deus colocou a sua mão e nos trouxe para o caminho dele. Foi Deus que segurou na nossa mão e nos trouxe para o caminho dele. E ele fez tudo o que era preciso para que isso se tornasse possível. E uma das coisas é o que Paulo escreve aqui, não imputando aos homens os seus pecados. E quando nós pensamos na humanidade de forma geral e olhamos para as Escrituras, o que nós vemos? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados. Não têm a capacidade de refletir de forma completa e perfeita a imagem e semelhança de Deus, para que a lei olhe para ele e diga, olha, você está justificado, você nasceu, viveu e morreu sem cometer nenhum pecado, não tem como. Somos totalmente incapazes disso. Então a Bíblia afirma que todos pecaram. Não existe ninguém, à exceção de Jesus Cristo e Adão pré-queda, que veio a esse mundo sem pecado. Depois da queda dos nossos primeiros pais, Paulo vai dizer, não é, que a morte passou para todos os homens. Portanto, lá em Adão, lá no Éden, todos pecaram. Então, o pecado, ele produz uma dívida diante da justiça de Deus que o homem não pode pagar. Ele produz uma relação de desfavor diante de Deus. Em Abacuque, capítulo 4, ou melhor, em Abacuque, e agora, troquei o versículo aqui, lá na frente. Mas em Hebreus, capítulo 4, verso 13, o escritor aos Hebreus vai falar do julgamento dos nossos pecados diante de Deus no último dia, não é? Quando ele diz que nenhuma criatura estará encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. E quando nós pensamos do pecado, ou como nós cometemos pecado diante de Deus, aí que a coisa fica complicada, né? Porque a Bíblia diz que a gente peca por obras, a Bíblia diz que a gente peca por omissão. Nós pecamos quando fazemos coisas, nós pecamos por deixarmos de fazer coisa, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por intenção. Não existe, o que isso quer dizer, gente? Que não existe uma só área da nossa vida que não tenha sido maculada pelo pecado, que não tenha sido afetada pelo pecado. Foi feita uma pergunta aqui sobre o livre-arbítrio, né? E o pressuposto fundamental do livre-arbítrio é que a vontade humana não caiu, não foi afetada e não foi corrompida pelo pecado. Mas isso não é o que as Escrituras ensinam. E uma das provas disso é a afirmação da condição espiritual em que o homem se encontra morto. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita, não é, as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E ele não as compreende porque elas se discernem espiritualmente. E se o pecado já faz esse estrago, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e diante, a gente ainda tem o diabo trabalhando, né? Ele diz que se o evangelho está encoberto, se alguém ainda não compreendeu o significado da obra de Cristo para a sua vida, é porque o Deus desse século cegou o entendimento deles.
para que não resplandeça sobre eles a luz da glória da obra de Cristo, né? Só que Paulo diz que Deus estabeleceu um meio para resgatar esse ser humano desse estado de cegueira e de escuridão que o diabo impõe. Nós pregamos a Cristo e a nós mesmos como seus servos. E aí, o nosso Deus misericordioso, bondoso, amoroso e gracioso entre a ação, e Paulo diz que Deus iluminou o entendimento. Nós estamos aqui porque um dia alguém anunciou Cristo para nós e Deus iluminou o nosso entendimento. Ele abriu os nossos olhos para nós enxergarmos o caminho. Abriu os nossos olhos para que nós enxergássemos a porta que conduz à vida eterna. Nós jamais poderíamos saldar a dívida dos nossos pecados. Por mais que nos esforçássemos, por mais que nós trabalhássemos, não conseguiríamos, porque tudo aquilo que nós oferecemos, ainda as coisas boas, elas estão manchadas com o pecado. Porque a única coisa que pode lavar, que pode purificar o pecado é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então o pecado maculou o homem de todas as formas. Paulo diz que ele é maligno, excessivamente maligno. Eu queria ler o maligníssimo, alguma coisa assim. Mas por isso que a lei foi dada para mostrar o quanto o pecado afetou a nossa vida. E aí Deus entra na história sobre aqueles que não têm Cristo, né? Abacuque, né? Pensando agora em 1,13, ele vai deixar claro que Deus é santo, 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 e ele não pode nem contemplar o pecado. E a justiça desse Deus, ela exige que o pecado seja punido, que o salário do pecado seja pago. Que o salário do pecado seja pago. Então, se Deus lançasse na nossa conta, gente, essa imensa dívida contraída pelo pecado, e por causa dos nossos pecados, nós estaríamos irremediavelmente condenados. Se a dívida estivesse lá, nós estaríamos perdidos. E aí Paulo nos diz, não lhes imputando. O que foi que Deus fez em Cristo para nos reconciliar com Ele? Ele não lançou a dívida dos nossos pecados na nossa conta. Ele não colocou lá. É isso que significa a palavra imputação, colocar na conta de. E colocar, lembre do que nós citamos em Romanos 2,5. Uma vez que o pecado é considerado uma dívida, Deus não colocou a dívida na nossa conta. E pense em como essa dívida seria paga. Gente. Quando nós pensamos no juízo de Deus, existem duas questões que precisamos levar em consideração. Primeiro, aquele que nascer, viver e morrer sem encontrar Jesus Cristo como seu Salvador, ele estará eternamente banido da comunhão de Deus por causa do pecado de Adão lá no Éden. Só que não vai ser só afastamento de Deus, vai ter sofrimento, vai ter tormento. Cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver cometido. Então, Deus vai pagar o salário dos nossos pecados em angústia, tormentos, sofrimento, ranger de dente, todas aquelas figuras que são apresentadas lá. Mateus, capítulo 13, 42, diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Mateus 24, 51, e castigá-lo-á e dar-lhe-á a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Deus nos livrou disso. E Deus também nos livrou de sermos vizinhos do diabo eternamente. E do anticristo, e do falso profeta, e daqueles que receberam a marca da besta. Ele vai dizer em Apocalipse, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Apocalipse 20, 15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando Deus não lançou na nossa conta a dívida dos nossos pecados, Ele nos livrou desse fim terrível. E aí a pergunta vem, se Deus não lançou a conta, a dívida dos meus pecados na minha conta, para onde foi essa dívida? É o segundo ensinamento de Paulo aqui no versículo 21. Nós não vamos expor o texto todo porque o tempo não dá, mas Deus reconcilia-nos consigo mesmo, colocando a nossa dívida na conta de Jesus, o seu filho.
Aquilo que nós merecíamos, ele colocou na conta do seu filho. É isso que ele vai dizer no 21a. Ele vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Sempre na ceia, na nossa igreja, eu lembro aos irmãos, essa bondade ou essa benevolência de Deus. Quando você come do pão e bebe do cálice, especificamente o simbolismo do castigo que ele recebeu para nos livrar dessa penalidade terrível que aguarda todo aquele que nasce, vive e morre sem Cristo nessa vida, ele simplesmente pagou o preço pelo nosso pecado, ele recebeu o nosso castigo, ou seja, aquele que não teve pecado morreu. E alguém diz, olha, o salário do pecado é a morte. Como é que Deus puniu ele com a morte se ele não pecou? O problema é que morte ele recebeu. Foi a nossa morte que ele recebeu lá na cruz. Ele recebeu o salário do nosso pecado, para que nós pudéssemos viver e viver eternamente. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, em vez de Deus lançar sobre nós a dívida do nosso pecado, ele lançou sobre o seu filho. E em Isaías 53, isso faz parte da profecia do servo sofredor. Isaías 53:6, ele diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo para escrever o texto inspirado, em especial, falando sobre essa bênção aqui, eles vão dizer algumas coisas maravilhosas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Pedro diz, carregando ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E o apóstolo João, em João 19:30, ele fala daquele último brado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Enquanto Jesus esteve pregado na cruz do Calvário, ele citou 7 frases, não é? E uma, eu sempre digo lá em Santa Rosa que é a palavra grega que eu acho que quem não conhece grego mais conhece, tetelestai. Ou seja, está pago, está quitado. A dívida foi paga e foi paga totalmente, gente. Jesus não deixou nenhuma prestação do carnê, ele não deixou nenhum resquício de juros, não. Ele pagou absolutamente tudo, está pago, está quitado, a dívida foi saldada. E eu gosto das expressões que os apóstolos usaram quando foram falar disso, desse ato do pagamento que Jesus fez em nosso favor e as implicações que esse pagamento trouxe. Paulo, ele vai dizer em Colossenses 2,14, tendo cancelado. Não é só uma questão de quitado. Cancelado. Por causa da obra que Jesus Cristo fez, eu às vezes lá em Santa Rosa digo, imagine que lá no céu tivesse um cartório de protesto. Minha vida toda sem Cristo gerou uma nota promissória lá que eu não podia pagar. E aí, se houvesse possibilidade de nós consultarmos o cartório de títulos e protestos do céu, alguém disseram, olha, vai lá e vê a conta do Edson, como é que está aí. E aí iam procurar lá e não tinha nada. Ou de qualquer um de vocês que depositaram a sua esperança em Cristo, se dessem o nome de vocês lá no cartório, ele ia chegar lá e ia dizer, não tem dívida nenhuma aqui. Paulo disse que foi cancelado. Toda a dívida que os nossos pecados geraram, e aí eu quero que você entenda que é desde o primeiro que a gente cometeu na vida até o último, tá? Foi pago tudo. Todo o castigo que era merecido por nós foi lançado sobre o Filho de Deus. Então ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz. Ou seja, irmãos, a dívida que não foi colocada em nossa conta e colocada na conta de Jesus foi totalmente paga, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue bendito de Jesus na cruz do Calvário. E esse é o grande apelo de Pedro em Atos 3,19. Quando Pedro faz o apelo registrado em Atos 3,19, ele diz, arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados. A tradução ela vai variar de perdoado, mas a ideia lá é que toda dívida, tudo foi removido.
e foi removido por causa do pagamento que o Cordeiro fez. Eu gosto muito de uma expressão do Hendricks, né? Que ele diz que quando Deus olha para mim e para você que fomos justificados, ao invés de ver o nosso pecado e a nossa dívida, ele vê o recibo de quitação em cima. O sangue do seu Filho, Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Quando nós pensamos nessas duas realidades, e aí o pastor Edson deve saber explicar isso melhor que eu, né? Mas não se, eles contam como uma história, porque Lutero era meio perturbado, gente. Você vê no filme dele aquela loucura dele trancado na cela, repreendendo Satanás, estava perturbando, era aquilo mesmo. Só que conta-se que quando ele estava lá na torre do castelo de Wartburg, fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, né, o Satanás apareceu para ele, né? Satanás apareceu com ele com um pergaminho e saiu desenrolando, a folha corrida dele, né? Estava lá anotado todos os pecados que Lutero havia cometido na vida. E a história, ou seja lá como é que a gente aplica isso, diz que depois de Satanás ter aberto aquele rolo bem grande, lido e citado cada pecado que Lutero tinha cometido na vida, ele disse: como é que você cometeu tudo isso e ainda assim diz que é salvo? E a resposta de Lutero expressa muito bem esse segundo ponto. Lutero disse para ele: porque você esqueceu de anotar uma coisa nessa lista. E quando o diabo perguntou o que foi, ele disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Acabou a dívida. Acabou. Não existe mais nada diante de Deus, de dívida nenhuma daqueles que estão em Cristo. Mas não apenas Paulo diz que Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. E não apenas ele vai dizer aqui que Deus pegou a nossa dívida e colocou na conta de Cristo. Mas ele também diz que Deus pegou a justiça perfeita dele e colocou sobre nós. E isso é o nosso descanso. É por isso que mesmo ainda carregando esse corpo de humilhação, esse corpo corruptível, sujeito à fraqueza, nós temos coragem de orar, gente. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas espetaculares para ficar, olha como é que Deus... Gente, só o fato de nós termos a coragem, como diz o escritor aos Hebreus, a ousadia de, pelo novo e vivo caminho, acessar o trono da graça lá e falar com Deus diretamente, isso já é uma coisa espetacular. Lembre quem nós éramos, afastados da glória de Deus, impotentes, incapazes, totalmente falidos de construir qualquer tipo de caminho que pudesse restaurar essa comunhão. Mas Deus pega a justiça do seu Filho e coloca na nossa conta. Foi por isso que ele foi feito pecado por nós. Deus fez ele pecado para que aquilo que foi quebrado lá no Éden fosse restaurado. Veja o que ele diz na última parte do 21. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. A obra perfeita de Cristo foi lançada na conta de um pecador como eu, na conta como um pecador como você. Então, Deus se relaciona conosco com base nessa justiça e não na nossa, cujo castigo foi recebido lá. E aqui surge, não é, a doutrina mais importante, pelo menos para os reformadores, né? O pastor falou aqui da preocupação de Lutero, né, com a doutrina da justificação pela fé, mas o próprio Calvino disse que é por essa doutrina que a igreja está de pé ou cai. É pela doutrina da justificação pela fé, que é um ato único na vida. É um ato que ocorre na vida do pecador quando ele deposita a sua fé em Jesus Cristo. Nessa era midiática, né, de redes sociais, eu sempre, para explicar isso na igreja, eu digo, olha, no dia que você creu em Jesus Cristo, lá do Fórum Celestial, mandaram um torpedo para você, mandaram um WhatsApp, sua dívida foi paga, você está livre, você está absolvido e você está absolvido para sempre. Tudo por causa da obra que Cristo fez. Deus fez ele pecado no nosso lugar, para que com a justiça dele imputada na nossa conta nós tivéssemos acesso à vida eterna. Então a justificação pela fé, ela surge da doutrina da reconciliação, porque ela é a base dessa doutrina. É um ato único e soberano de Deus, não é um processo, não é? Às vezes nós lidamos com muitas pessoas que, apesar da sua fé em Cristo, vivem atormentadas, com medo de perder a sua salvação.
Antes de vir para João Pessoa, eu era professor de seminário. Antes de vir para Santa Catarina, lá em João Pessoa, eu era professor de seminário. Eu era professor das matérias bíblicas, não é do seminário. Menos Apocalipse, que eles queriam que num semestre a gente desse todas as linhas e não dava nem para dar meia, né? Quanto mais uma. Mas João, Romanos, Hebreus, Efésios, Tiago, ficava na minha conta. E eu me lembro que numa das exposições de Romanos no semestre, no último dia de aula, uma aluna se levantou da cadeira, foi lá na frente, me deu um abraço e disse: professor, muito obrigado. E eu disse para ela: mas por quê? Porque até assistir essa matéria, eu dormia, ou eu acordava e passava o dia todo atormentada com medo de perder a minha salvação. Isso no seminário, tá? 2º ano já. Mas depois de escutar essa matéria, eu sei que eu estou segura por causa do que ele fez por mim. Eu estou segura. Eu estou seguro. Então a justificação é um ato, não é um processo. A santificação é um processo, mas a justificação não. Ele manda o torpedo e diz: olha, você está livre. Você está absolvido, né? Nós temos uma música do Voz da Verdade que diz que ele vai dizer que a gente é inocente. Não é inocente não, tá? A justiça de Deus absolve culpados. Mas por que ela absolve culpados sem ser injusta? Porque a culpa e o castigo dos culpados Deus lançou sobre o seu Filho na cruz. Para que ele fosse o justo e o justificador. Então a justificação não possui grau, gente. Ao sermos justificados, estamos justificados plena e eternamente, porque não vai mudar. Algum tempo atrás eu estava debatendo com gente que queria defender perda de salvação. E eu disse para eles, é uma coisa tão simples, gente. Eu disse para ele: me diga uma coisa, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele disse: pô, por quê? Por causa do que Cristo fez por mim. E eu pergunto para ele: se eu fizer essa pergunta daqui a 1 ano, você vai dizer o quê? Vai mudar? Não. E se fizer daqui a 20 anos, se você estiver vivo? Não vai mudar. Vai ser sempre ele. Vai ser sempre o que ele fez. Nós estamos seguros por causa dele. E aqui a justificação é muito mais do que perdão, né? Porque no perdão os nossos pecados são cancelados, a nossa dívida é totalmente apagada pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Mas pela justificação nós estamos quites com a lei de Deus. Imagine, somos pecadores ainda. Mas quando a lei olha para nós, ela vê a justiça perfeita de Cristo depositada sobre a nossa vida. A penalidade que nós deveríamos receber, Jesus, nosso fiador e representante, sofreu por nós. E a exemplo de Paulo, que escreveu em Romanos 8:1, se você foi alcançado pela justiça de Cristo, você pode dizer: não existe mais condenação para mim. Não existe. Nós temos alguns problemas com o ambiente. Eu sou pastor de uma igreja eminentemente pentecostal, não é, gente? Apesar de ser reformado. Quando eu fui estudar no Jumper, né, no André Jumper, lá em São Paulo, na Mackenzie, nas minhas primeiras aulas, a pergunta que eu mais ouvia foi: como é que eu me tornei um reformado? E eu sempre disse para eles: foi estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu fui convidado para ensinar Romanos no seminário. Eu era um neopentecostal extremo, gente. Bispo Macedo e R.R. Soares hoje são crentes sem fé perto de mim. Mas o estudo da carta de Romanos simplesmente me desmontou. Eu digo assim que eles são fichinha porque antes disso, se você ficasse doente e tomasse um remédio, eu ia dizer que você ia para o inferno por causa do remédio que você tomou. Para você ter uma ideia. Mas a Escritura abriu os meus olhos. Deus abriu os meus olhos. E por causa da obra de Cristo eu posso dizer, como Paulo escreveu em Romanos 8:1, não existe mais condenação para mim. E não apenas eu posso dizer isso, e você foi alcançado pela justiça de Cristo, você pode dizer: não existe mais condenação para mim. E não é porque eu fiquei um cara legal, mas é porque na cruz a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Na vida e obra de Jesus Cristo, ela foi cabalmente cumprida. E eu quero terminar dizendo que nós que cremos no Filho de Deus, nós morremos com ele lá. O salário do nosso pecado foi pago. Paulo vai dizer em Romanos 6 que o nosso velho eu foi com ele crucificado. Para quê? Para que nós andássemos em novidade de vida.
para que nós passássemos a experimentar a verdadeira vida que Deus planejou para cada um de nós. E uma coisa que nós não podemos negar, gente, é que houveram mudanças na nossa vida. Porque Deus não imputou na nossa conta a dívida dos nossos pecados, porque Deus pegou a dívida dos nossos pecados e lançou na conta do seu Filho, e depois pegou a justiça do seu Filho e colocou na nossa conta. Eu quero terminar citando pelo menos 5 coisas que aconteceu conosco. Primeiro, nós que estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos aí errantes, andando segundo os nossos próprios caminhos, e aí quando vemos Deus atravessa o nosso caminho, pega na nossa mão e nos traz para casa. Mas não apenas nós estávamos perdidos e fomos achados, mas nós éramos inimigos de Deus, como foi citado até na aula anteriormente ao culto. Éramos inimigos de Deus, mas por causa dessa obra que Deus fez em nosso favor para nos trazer para Ele, nós fomos reconciliados. Nós, que estávamos condenados por causa do pecado, nós fomos absolvidos por causa da obra de Cristo. Nós estávamos mortos. Isso era a nossa condição diante de Deus, mas nós fomos vivificados, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 5. Mas por último, nós vivemos parte da nossa vida em perigo de perdição. Deus alcançou a minha vida com 26 anos. Alcançou. Paulo diz que foi por causa da misericórdia de Deus que a ira não nos atingiu. Imagine, 26 anos da minha vida, a justiça santa de Deus estava clamando: pune ele, castiga ele, mata ele. E Deus, em sua misericórdia, por 26 anos adiou. Por quê, gente? Porque apesar de termos a dívida do nosso pecado por um tempo, no plano de Deus, estava na conta para ser saldada. E quando eu tinha 26 anos, e isso é uma metáfora, eu quero que você entenda isso. Eu uso sempre o exemplo de Jeremias em Lamentações capítulo 3, né? Vamos ler amanhã na nossa campanha de leitura bíblica na nossa igreja. Temos uma campanha de leitura bíblica já há 10 anos, né? Estamos em Lamentações. E eu gosto de uma figura que o Jeremias usa, né? Que Deus, ele achava que Deus estava punindo ele. Ele disse que Deus fez ele como um alvo. E Deus pegava a sua flechinha aí. E quando eu penso em aplicar isso à obra que Cristo fez, nós éramos o alvo. E havia uma flecha para nós. Uma só, da justiça de Deus para nos matar. E a flecha foi colocada no arco, foi entesada, e quando a flecha foi lançada, Cristo se coloca entre ela e nós. E ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Então, por um momento da nossa jornada, estivemos em perigo de perdição. Mas a obra de Cristo nos alcançou. E a perdição se foi. E nós fomos salvos, não apenas por 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas por causa da obra de Cristo nós fomos salvos eternamente. Esse é o nosso Deus. Se dependêssemos de nós, estaríamos perdidos eternamente. Mas Deus, Ele nos amou tanto. Eu gosto da construção de Efésios, né? Por causa da sua graça, da sua misericórdia, do grande amor, e mais adiante ele vai dizer que todas essas coisas aplicadas são uma expressão da bondade de Deus. Então, por causa da bondade de Deus, aquilo que ocorreu no Éden, na nossa vida foi tirado, e foi tirado de uma vez para sempre. Então pense nisso. Quando o diabo lançar as suas setas de dúvida, porque ele faz isso, né? Vez por outra, até eu estou lá pensando numa coisa e eu já saio, porque o escudo da fé tira, né? Não, a conta foi paga. Não adianta me lembrar dos pecados passados e nem dos presentes. Porque eu tenho a promessa, se por acaso você vier a pecar, lembre-se que você tem um advogado no céu. E que ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Levante a guarda e parta para a luta de novo. Continue na competição. Porque por causa da obra de Cristo, nós vamos chegar lá. Está tudo pago. Está tudo quitado. Por isso vamos orar. Curva a sua cabeça.